Olá, meu nome é Fransérgio Paiva e este é Meu Clique. Seja bem-vindo. No vídeo passado eu apresentei o tempo de exposição para congelar o movimento aparente do assunto e sua relação com a luz contínua. Iniciarei agora um novo módulo, a abertura do diafragma. Igual ao obturador, o diafragma é um componente mecânico que regula a quantidade de luz que chega até a mídia. Enquanto o obturador controla o tempo em que a mídia fica exposta ao fluxo luminoso, o diafragma controla o fluxo luminoso. Ele é composto por lâminas no interior da objetiva e forma uma abertura quase circular. A quantidade de lâminas define o formato da abertura. Quanto mais lâminas, mais circular. A abertura do diafragma é representada por uma notação chamada número F ou f-stop ou escala F. Sua representação clássica é F barra um número ou 2 pontos um número. Por exemplo, F barra 2.8 ou 2 pontos 2.8. Você pode encontrar essa notação 2 pontos 2.8 na objetiva. Mas também é muito comum e trivial encontrarmos e falarmos a notação mais simplificada, F2.8 ou simplesmente 2.8. Para efeito didático, vou definir as duas primeiras aberturas da escala como F1 e F1.4. Então, de F1 para F1.4 existe uma abertura, ou um stop ou um diafragma. As próximas aberturas são baseadas no dobro dessas aberturas, ou seja, a terceira é o dobro da primeira, F1 dando F2. A quarta é baseada no dobro da segunda, F1.4 dando F2.8. A quinta é baseada no dobro da terceira e assim por diante. Assim como no ISO e no tempo de exposição, podemos fracionar a abertura em meios ou terços. Então, usando fração de terços, entre F1 e F1.4 teremos F1.1 e F1.2. Entre F1.4 e F2 teremos F1.6 e F1.8. As demais aberturas seguem a mesma lógica da multiplicação por 2, mas essa lógica é para compreender a sequência numérica. Os valores dessa escala representam quanto o diafragma está aberto ou fechado. O início dessa escala indica que o diafragma está mais aberto. Logo, o final da escala indica que o diafragma está mais fechado. Apesar de parecer complicado, o início da escala, números baixos, indicar uma abertura maior. Lembre-se da notação clássica. Na notação clássica, escrevemos uma fração, f dividido por um número. Se fizer f igual a 1, então a fração f dividido por 1.8 é maior do que a fração f dividido por 4. Essa escala foi criada para padronizar o diafragma entre os diversos fabricantes. O f-stop é um valor adimensional resultante da divisão da distância focal pelo diâmetro da abertura do diafragma. Por exemplo, uma objetiva de 50 mm com um diâmetro de abertura de 12,5 mm gera um f-stop 4. Uma outra objetiva de 200 mm com um diâmetro de abertura de 50 mm gera um f-stop 4, ou seja, é o mesmo f-stop com áreas de aberturas diferentes. Logo, apesar de relacionar o f-stop com a abertura, este não é um valor da área da abertura. Vamos observar duas lentes. Primeiro, a clássica lente do kit, 18-55mm. Na lente está descrito da seguinte forma: 18-55mm, 2 pontos, 3.5, 5.6. Ou seja, é uma objetiva com distância focal variável entre 18 e 55 mm, também conhecida como lente zoom. Seu f-stop máximo em 18 mm é 3.5, já em 55 mm é 5.6. Portanto, se colocarmos 3.5 em 18 mm e gradualmente formos passando o zoom para 55 mm, o seu f-stop passará gradualmente de 3.5 para 5.6. Como seu f-stop máximo não é igual nas duas distâncias focais, dizemos que essa é uma lente com abertura variável. Agora vejam a segunda objetiva, 1.80-200. Sua descrição é 80-200mm, 2 pontos 2.8, ou seja, é uma objetiva de distância focal variável, entre 80mm e 200mm. Seu f-stop máximo é 2.8 tanto em 80mm quanto em 200mm. Como seu f-stop máximo é constante em toda a distância focal, esta objetiva é conhecida como objetiva de abertura fixa. Mas lembre-se, não é a abertura que é fixa ou variável, é o f-stop. Se usar a fórmula do f-stop, verá que o diâmetro da abertura muda tanto na 18-55 quanto na 80-200. No vídeo de hoje apresentei o diafragma e sua composição.
Falei também que o f-stop foi criado para padronizar a fabricação dos diafragmas, como calculá-lo e uma maneira de memorizar a escala. Por fim, mostrei também como identificar o f-stop máximo nas objetivas de aberturas fixas e variáveis. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se gostou, clica no curtir, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Escreva nos comentários suas dúvidas e sugestões. Para ser notificado dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.